Estamos iniciando o 11º episódio do Casos Empresariais Podcast e começo cumprimentando a nossa audiência que nos acompanha nas redes sociais e no canal do YouTube. Estamos crescendo e isso só é possível graças a vocês que nos acompanham. Procuramos trazer conteúdos relevantes e de impacto que tratam de negócios, gestão e pessoas. Neste episódio de hoje, temos o prazer de receber a Caliane, que está aqui à minha frente, e o Paulo Francisco. Vamos às apresentações de cada um. Caliane Lopes Silva de Souza, graduada em Administração com habilitação em Recursos Humanos, possui formação no Empretec, que é um programa de treinamento para empreendedores do Sebrae. Essa formação eu também tenho orgulho de ter. Possui certificações em liderança Lean, fundamento da experiência do cliente e qualidade no atendimento. Atuou na Whirlpool, que é dona das marcas Brastemp e Consul, por mais de 10 anos. Na Cobb Mais Software de Cobrança e atualmente é empreendedora com seu próprio negócio, a Que Formosa Plus Size, focada em moda íntima feminina, localizada na cidade de Pirapozinho, aqui próximo a Presidente Prudente. Caliane, muito obrigado, gratidão por aceitar o convite e seja bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade e eu não poderia deixar de estar aqui participando do Casos Empresariais, que eu sei que é tão importante para empresários e outras áreas mais. Nosso segundo convidado é o ilustre Paulo Celso Francisco. Esse cara, pessoal, ele se deslocou de Ourinhos hoje para participar do episódio. Mas é um grande amigo que esteve, inclusive, presente no lançamento do nosso livro Casos Empresariais, a Tomada de Decisão na Prática, lá em 2022, e que, na verdade, originou esse podcast. Paulo Celso Francisco, graduado em Engenharia Civil pela Unesp de Bauru, Educação Física pela Freia Ezefa, isso? Amaré? Administração de Empresas pela Unifil Ourinhos. Possui pós-graduação em Gestão de Clientes pela USP-FIA, MBA pela Unifil Ourinhos, Administração Logística pela ITE Bauru e Gestão de Estoques pela CETAL São Paulo. Possui ainda mestrado em Educação pela UniOeste, aqui de Presidente Prudente. Paulinho atuou, eu falo Paulinho, né? O nome dele é Paulo, mas eu falo Paulinho porque é um grande amigo. Então, Paulinho atuou por 38 anos no Banco do Brasil. O cara já saiu de lá quase com uma plaquetinha de patrimônio do bebê. Trabalhou em diversas cidades e unidades diferentes. Tá? Foi 10 anos gerente geral de agência. Atuou também como consultor de previdência privada na Brasil Prev e foi educador na Universidade Corporativa do Banco do Brasil, em Brasília. É docente atualmente no Centro Universitário das Faculdades Integradas de Ourinhos, a Unifil, e sócio-diretor da Sidlene Joias, em Ourinhos, além de ocupar o cargo de representante do Conselho Regional de Administração aqui no estado de São Paulo para a região ali de Ourinhos. Paulinho, muito obrigado, né, por ter tido essa disponibilidade de se deslocar de Ourinhos para Presidente Prudente no dia de hoje para participar dessa gravação. Obrigado, Wilson. Foi uma honra muito grande, né, receber o seu convite. É um prazer imenso estar junto com você aqui novamente para mais esse podcast. Bacana. Bom, para começarmos, antes de entrarmos especificamente no caso do livro hoje, que é o caso 23, que é uma concessionária de energia elétrica, tem duas situações que eu quero trazer à tona aqui. A primeira é com a Caliane. Caliane, a gente tem uma história. Sim. E onde tem uma influência sua. Inclusive, você era para ter participado do primeiro episódio, aí por um problema de saúde não conseguiu, quando a gente começou o Casos Empresariais, lá em julho desse ano. Você era para ter participado do episódio, mas não foi possível, né? Mas a gente tem uma história que teve participação sua na origem do podcast. Ou seja, o livro, quando foi escrito, teve uma parcela de culpa do professor Sidney, que gravou um episódio anterior, e o podcast tem um dedo seu. Verdade. Ao invés de eu contar essa história, eu queria que você contasse de forma resumida
Como é que foi essa ideia? Fico muito feliz em contar. O Wilson, quando eu conheci, nós estávamos no evento e ele comentou de um livro, né? Que havia escrito um livro e tal. Falei, interessante. E aí ele me presenteou com um livro. E aí eu comecei a folhear esse livro. Se tiver outros pontos, depois você coloca aí, Wilson. Tá bom. Comecei a folhear o livro. E aí ele fez uma visita lá na minha loja para a gente se conhecer um pouco mais, né? E aí eu falei assim, gente, como é que pode um livro desse, com tanta informação bacana, para discussão, debates, ensinamentos, para diversas áreas, porque foi o que eu fiquei na minha cabeça, para diversas áreas, não ter um podcast. E aí eu gosto de assistir muitos podcasts empresariais, né? Eu falei, gente, faz todo sentido isso aqui estar num podcast. E aí eu comentei com ele, eu acho que ele vai ter outras lembranças aí, mas eu comentei com ele e ele falou assim, não tinha pensado nisso, né? Vou ver o que eu faço. Aí ficou na sua cabeça, né, Wilson? Tem isso e tem uma situação que aconteceu antes de eu te visitar, né? Que você me ligou um certo dia, né? Desesperada, porque você falou, cara, não estou entendendo esse livro, isso é muito louco. Acho que você tinha lido os três primeiros casos, né? E aí você falou, eu li os casos uma vez, li 2 vezes. Eu falei, cara, mas não faz sentido. E aí você tem umas perguntas que você coloca lá e tal. E aí a gente bateu um papo legal, né? E depois, em função disso, que na verdade, por causa dessa dúvida, porque o livro, para quem lê, ele vai entender logo de cara, a hora que lê o primeiro caso, a gente conta só o começo e o meio da história, dos fatos, né? A gente não dá a solução, que justamente leva à reflexão. E que diante dessa conversa, depois que a gente se encontrou pessoalmente, levou justamente a ter a ideia, falar, cara, a gente pode fazer um podcast para discutir o que está ali dentro, justamente, né? É praticamente uma aula de gestão, né? Você ouvir a experiência de mercado das pessoas que participam. E aí você falou, Wilson, por que você não cria um podcast em formato de roda de conversa? De roda de conversa. Ao invés de convidar uma pessoa só, convida 2 ou 3 pessoas e faz um debate. E aí foi onde surgiu realmente essa ideia do Casos Empresariais Podcast. E né? O bom é que não tem resposta certa, né? São cases. São cases e como cada um lidaria com isso. E vai saindo muitas coisas, muitas respostas, ideias, insights legais, que acho que faz esse bate-papo ser gostoso, assim. Exatamente. Paulo, agora a pergunta é para você. Você esteve presente aí no lançamento do livro lá em 2022, em janeiro de 2022, que foi lá na Fundação Inova Prudente. Sim. E eu vi umas conversas em que você utiliza esse livro com os casos, né, em sala de aula. Conta um pouquinho para a gente aí como é que é essa experiência, até para que outros professores possam, de repente, se inspirar, né, na utilização dos casos para gerar debate, né? É tranquila a discussão quando acontece sala de aula com os alunos? Conta um pouquinho aí pra gente. Legal. Não, é assim, quando eu vim aqui no lançamento, né, do seu livro, eu já tive a ideia, falei, puxa, eu vou usar esse livro nas minhas aulas. Falei, legal, vou fazer isso daí. Aí eu selecionei alguns cases, né, do livro e separei a sala em grupo e coloquei para debater. Cada um tinha... Porque assim, é o que você falou, né? Como a gente é administrador, não tem uma resposta certa para cada caso. Cada administrador age de uma forma. Então, isso aí estimula os alunos, né, na faculdade, como o Wilson já falou, né? Eu dou aula no curso superior. Os alunos do curso de administração, eles ficam todos estimulados, né, excitados para poder resolver os problemas. E depois, eu separo casos diferentes para grupos diferentes. E aí esses grupos eles vão debater entre eles, cada um expondo o caso deles. E aí os grupos que estão assistindo, estão participando, eles começam também a falar, não, mas eu faria dessa forma e tal. Esse caso que a gente vai conversar hoje especificamente, foi um que eu escolhi porque assim, ele deu assim, um maior debate, né? Porque estimula um pouco os alunos a falar do futuro deles como administrador. Então, eu achei bastante interessante por isso. E é um livro fantástico. Quem ainda não teve a oportunidade de ler o livro, né, e os professores utilizarem na sala de aula, eu sugiro que usem, porque dá muito resultado. Né? Faz o TBL, né? Fantástico. Exatamente. É metodologia ativa na prática. Na prática, exatamente. Bom, pessoal, vamos aproveitar aqui, antes da gente entrar no caso específico, quero agradecer aí, primeiramente,
ao Diego lá da Kender Gráfica e Brinde pelas nossas canecas, né? Sempre aí em parceria com o Casas Empresariais Podcast. Quero agradecer também aos 2 primeiros patrocinadores, que são a Steel Brass e a AVS Digi, pela parceria. A Steel Brass. Se você quer conhecer a força de uma empresa que construiu histórias de sucesso no mercado de telecomunicações, são 28 anos e mais de 140 colaboradores. Descubra como as soluções da Steel Brass Antenas conectam negócios, pessoas e oportunidades. Steel Brass, tradição e inovação lado a lado. Saiba mais em steelbrass.com.br e nas redes sociais procure por @steelbrass. VS Digi, do meu grande amigo Vinícius, ex-aluno da época de faculdade. Empresário, se sua empresa está faturando entre 100 e 300 mil reais e você quer dar o próximo passo para faturar 1, 2, 3 milhões, a VS Digi é a parceira que você precisa. Já ajudamos mais de 100 negócios da nossa região a explorar o máximo do crescimento no digital. Quer fazer o seu planejamento anual? Fale com o nosso time de especialistas. E o melhor, se você não gostar do que entregamos, a VS Digi devolve o valor investido. Agora é a hora de agir. Escaneie o QR Code que vai aparecer aí na tela e inicie sua jornada no marketing digital. Pessoal, eu vou fazer um breve resumo desse caso do livro, que é o caso 23. Ele está na página 119 do livro. E aí eu já aproveito para dar uma informação à nossa audiência. Esses casos eu estou publicando na minha newsletter do LinkedIn, que chama Casos Empresariais. Então, mensalmente, à medida que vai saindo um episódio, eu vou publicando o caso na íntegra lá. Eu vou publicar sempre antes do episódio, se alguém quiser acompanhar e ler para ficar mais fácil a compreensão. Então, a partir de agora, eu vou inserir todos os episódios já publicados, lá os casos, nessa newsletter do LinkedIn. E sempre aí com 1 a 2 semanas de antecedência, uma nova gravação, a gente já coloca o próximo caso que vai ser debatido. Então, vamos lá. Esse caso, ele traz Ivo. Tá? Ivo é o personagem principal. Ivo tem uma história inspiradora. É um jovem que atua como engenheiro elétrico. Com muita determinação, Ivo superou desafios pessoais e profissionais para se destacar em uma grande concessionária de energia elétrica. Ivo é oriundo de uma família humilde, onde deixou sua cidade natal em busca de oportunidades, enfrentando dificuldades na adaptação à vida universitária e ao ritmo exigente dos estudos. E a gente vai falar um pouco sobre isso no episódio, tá? Ao longo de sua caminhada, Ivo acumulou conquistas acadêmicas e profissionais que o levaram a ser reconhecido por sua dedicação, organização e talento. Agora, no auge da carreira, Ivo se encontra em um dilema: aceitar uma proposta de outra empresa que oferece um salto significativo em termos de posição e salário, ou permanecer na organização que ajudou a moldá-lo, mas que não cumpriu promessas de promoção. Agora é a hora que a gente começa as discussões. Eu vou lançar um primeiro tema aqui. Né? Ivo, na verdade, ele teve que se adaptar, né? Quando ele saiu de casa, rapidamente a uma nova realidade. Né? Ele foi estudar fora, né? Um ambiente novo, cidade nova. Como que vocês avaliam o impacto dessas mudanças bruscas na formação de uma pessoa com mais resiliência, um profissional com mais resiliência? É um grande aprendizado, não é? Eu vejo como um grande aprendizado, e trazendo para os dias de hoje, acho que deveria ter mais disso, né? Hoje, vamos dizer assim, os jovens ou o adulto que seja, ele cada vez fica mais tempo com os pais, mora mais tempo com os Sim. pais, e aí ele, claro que tem uma vida mais facilitada ali, mas hoje quando ele vai para o mercado de trabalho, ou que ele vai buscar novas histórias para a vida dele, para a carreira dele, ele tem justamente essa dificuldade de descolar do... Eu falo isso porque eu sou meio desgarrada, sabe assim? E ele tem essa dificuldade de desgarrar da família
e para o mundo mesmo de verdade. Então, ele enfrenta muita dificuldade, né? E o Ivo, assim, dificuldades vão partir para o simples, de saber que tem que cuidar de uma casa, saber que ele tem cuidar da roupa, cozinhar. Então, isso hoje em dia, para muitos, já é um obstáculo. Tem um fato interessante aqui no livro, né? Que ele conta, estou até dando uma olhada aqui de novo, né? Ele fala que comia mal, estragou muitas roupas porque não cuidava, né? E o mais maluco, né? Ele foi varrer o chão da sua casa, do seu apartamento, depois de 3 meses, né? Imagina o estado que estava esse local, né? Mas, Calheiro, só complementando, eu acho, como o Wilson falou, é muito importante esse... É um desafio, né? Que o jovem sai, né? Tá lá sob o cuidado dos pais, né? Do pai, da mãe, né? Tá ali dentro do seio familiar, que é muito confortável e dá uma segurança. Daí ele vai para o mundo, né? Quando eu passei no concurso do banco, eu fui trabalhar, eu saí de Santa Cruz e fui para o Mato Grosso, né? Tinha 18 anos na época, então foi assim um impacto muito grande. E isso é legal, como você falou, tinha que ter mais disso, porque é desafiador. Para o empresário, né, para o administrador, ele tem que passar por isso. Né? E isso dá mais bagagem para ele. Né? Bagagem, maturidade é importante. A gente tem no livro aqui o relato também que Ivo ele escreveu alguns artigos, né, científicos em revistas acadêmicas renomadas. Qual que vocês acreditam que é o peso desses materiais escritos na academia na hora de competir hoje, né, por uma posição dentro de uma empresa? Tem peso ainda? Não tem? Tem menos peso? Tem. A gente percebe, né, que tem um artigo que eu utilizo com meus alunos na sala de aula, que chama O Administrador do Futuro, um Eterno Aprendiz. E o administrador ele tem que ser o eterno aprendiz. Não só o administrador, qualquer profissão, né? A gente tem que ser o eterno aprendiz. Então, o Wilson perguntou, tem peso a publicação de artigos? Muito. Por quê? Mostra o conhecimento aprofundado daquilo que ele está tratando ali. Né? No caso do Ivo aqui, é uma empresa de energia elétrica, né? Uma empresa de energia. Ele, como engenheiro elétrico, então ele escreveu os artigos relacionados à profissão dele. Então, é muito importante dentro da organização, não tenha dúvida. Mas eu acho que você colocou um ponto aí importante também, que assim, claro que dá mais visibilidade para quem vai contratar ele e para a carreira dele em si, né? Escrever um artigo. Sim. Mas eu também fico pensando, e aí, hoje eu vejo pessoas que escrevem artigos, mas não tem profundidade naquilo que escreve. E talvez aquele fato de escrever um artigo não vai mudar nada na vida dele. Eu falo porque eu conheço gente que... Não, eu escrevo artigo por status, por escrever. Né? Então, mas aí entra na mesma história que a gente estava conversando antes de começar a gravação, né? Sim. Né? Como é que você falou, o aluno... Eu falo para meus alunos dentro da sala de aula, é importante... você estudar para aprender. Não pura e simplesmente para tirar nota. Porque se você aprende, a nota é uma consequência. E isso o aluno só vai entender, né, como a gente estava falando, só depois que termina. Que aí vai correr atrás. E aí entra a questão, da mesma forma, a pesquisa, né? Quanto mais você produz conteúdo de qualidade, né? E principalmente, já que vai fazer pesquisa em algo que vai te trazer algum benefício, né? A mesma coisa. Você é um aluno, um estudante, cara. Eu quero nota. Cara, nota e presença, você não tem conhecimento nenhum. Então, aproveita essa oportunidade e constrói algo que vai te trazer o conhecimento e vai te ajudar na carreira profissional, isso né? Mesmo. Sim. Eu acho que isso é fundamental, né? Sim, o aprendizado, tanto no caso aqui, o aprendizado no primeiro período da faculdade, ele se preocupou em estudar para tirar nota, só para passar. Isso. Só que ele não fez a base, então no segundo período ele precisava daquela base. Ele teve mais dificuldade ainda no segundo período. O livro traz isso. Exatamente. Bem lembrado, Paulo. Né? Ivo, ele enfrentou algumas dificuldades, promessas não cumpridas pela empresa, tá? Por que vocês acham que isso acontece, né? Esse alinhamento? Né? Por que você promete? E eu já fui vítima disso, tá? Dentro do banco, um dos bancos que eu passei, né?
3 promessas, nenhuma executada. A consequência, depois de alguns meses, eu acabei pedindo para sair, né? Então, isso é muito ruim, né? Isso gera um clima ruim. Você prometer algo, prometer uma promoção, um novo cargo, um aumento salarial e não cumprir, né? Isso acho que se você quer realmente desmotivar e fazer com que uma pessoa pare de ser produtiva, esse é o caminho, prometer, né? E não cumprir. Né? Prometer e não cumprir, né? Um dos, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho da importância, né, realmente, das empresas serem transparentes com seus colaboradores, ou seja, se não vai fazer, se não tem possibilidade no momento, não promete, né? Seja claro e seja transparente. Ó, eu consigo fazer isso ou não consigo fazer, né? Sim. Olha, eu vejo assim, um dos dilemas que eu vejo muito nesse episódio é justamente isso, essa questão do como as empresas hoje conseguem reter o Ivo é um excelente profissional. Como é que consegue reter um profissional dentro da sua empresa? Mas, se ele não tem uma cultura bem organizada, né, uma organização muito boa, se ele não consegue cumprir aquilo que ele promete, ele não vai conseguir reter os colaboradores deles que são importantes ali para o negócio. E hoje em dia, eu vejo dessa forma. Eu, como colaboradora, se fosse o caso, eu também preciso olhar para mim e falar assim, ok, eu estou numa empresa que traz aí, que eu estou há um tempo e tem uma história minha, né? Eu me desenvolvi através dessa empresa, mas eu tenho em contrapartida que eu tenho outras oportunidades no mercado. E aí eu caso isso e tem uma empresa que talvez não vai conseguir cumprir aquilo que eu quero, então a gente tem que ter transparência dentro da empresa, tem que estar muito claro, e eu tenho até uma experiência sobre isso, tem que estar muito claro qual vai ser o seu papel e até onde eu, como empresa, posso ir com você. Sim. E o contrário é o mesmo. Eu vejo que o próprio colaborador, quando entra, ele tem que deixar claro aonde ele quer chegar, de que forma ali ele precisa de ajuda e até onde ele está disposto, e assim como o Ivo fez também, que ele foi transparente, acho que tem que ter essa transparência, falar assim, o mercado está me chamando. Mas se a empresa não tem claro essa organização, não tem definido o que ele quer, e às vezes também tem a questão financeira, né? Que pega dentro da empresa, né? Que pesa dentro da empresa. Porque você imagina, você está num ambiente de trabalho. Eu já tive uma situação dessas dentro de uma das empresas pelas quais eu passei. Eu era o responsável por uma unidade, e aí em determinado momento chegou um colaborador meu e falou, eu recebi uma proposta concorrente, vai me pagar o dobro. Pois é. Aí eu falei, cara, sucesso para você. Vai e aproveita, é uma oportunidade única. E assim, é interessante, né? Ele aceitou o desafio, e eu ainda, por precaução, liguei para a minha diretoria, falei, dá para fazer alguma coisa? No máximo 10%. 10%. Para reter isso, né? Aí eu cheguei para ele, eu nem falei isso para ele. Ele vai ficar sabendo agora se o que aconteceu, né? Cheguei para ele, falei, cara, vai, seja feliz, tá? E ele foi, realmente teve muito sucesso na sua nova empreitada, né? O que vocês acham? Que são as oportunidades daqui para frente? Quais são as profissões? E aí eu vou fazer até uma parte. A gente fala de novas profissões, mas quando você vai para o mercado, tem um tipo de trabalho que as empresas estão atrás e não acham. O tal do vendedor. Aquele que gasta sola de sapato. Aquele que gosta de gastar a sola de sapato, exatamente. Não tem. Cara, eu fiz um trabalho aí, de um estudo. Cara, o que tem de empresa procurando vendedor, gerente comercial, cara, pessoas ligadas à área comercial, não tem, está faltando. Eu sei. A gente tem uma loja, eu sei como é que funciona. É difícil achar. É difícil, né? O vendedor. A gente tem aquelas que você falou, né? Querem ganhar de, não, vamos pela internet, que lá é mais fácil, não quer, ou seja, colocar a mão na massa de verdade para querer trabalhar. Então, vendedor é uma das profissões que não tem, que é difícil de achar, que é uma profissão, não é nova. Agora, tem algumas profissões que você falou, eu me lembrei aqui. Mídia digital. Sim. Achar profissional para trabalhar com mídia digital, você tem empresa, você sabe como é que é. Se você quiser divulgar o seu produto nas redes sociais, né, uma página da internet, é difícil você achar
um profissional que... Você está cheio de amadores, né? É isso. Sim. Está cheio de amadores. A gente vira meio que um laboratório, né, para essas pessoas, né? Eu vou lá, vou tentar ver se dá certo. Se for, legal. Mas você não acha esse tipo de profissional. E a infinidade de novas faculdades, novos cursos, né, novas profissões, coisas que a gente nem imagina. Hoje tem faculdade para você ser um especialista, né? Não sei nem como é que é o nome não seria um engenheiro, seria engenharia de energia eólica. É específico, o curso é só para isso. Sim. Então, o mercado está passando por um movimento, por uma mudança, onde alguns profissionais tradicionais, como os vendedores, a gente não acha, e das novas profissões também não encontra. Então, é difícil achar profissional no mercado. E assim, né? Quando você olha hoje para a tecnologia, eu não sou daquelas que a tecnologia vai acabar com o mundo, ou, né? Não. A tecnologia, eu acredito que ela vem para agregar, sim, porém, você tem que estar preparado para isso. Isso, né? Isso. É uma das coisas que a gente fala. Então, assim, se preparar como? Por mais que eu não tenha aí uma faculdade específica de tal coisa, né? Tem muita informação, a gente tem. Mas, assim, se você não estiver preparado para as mudanças tecnológicas, se você não estiver preparado, e vou falar, e psicologicamente, porque o que vai ter de gente... E aliás, que já tem, né? Já tem. Sofrendo em questão psicológica, mas por quê? Porque não consegue um trabalho, mas não é que ele não consegue um trabalho, ele não está preparado para o mercado de trabalho. Sim. A tecnologia, de fato, vai engolir as pessoas. Sim. Assim como vai engolir muitos profissionais que hoje têm medo de tecnologia, mas eu vejo isso como a nosso favor, né? Então, assim... buscar mesmo, de fato, informação, aonde eu tenho o conhecimento, ficar antenada no que acontece em relação à tecnologia. Hoje, com a inteligência artificial, hoje eu estudo muito sobre a inteligência artificial, você consegue ser mais produtivo, sim, né? Dentro de uma empresa, dentro do seu negócio, nos seus estudos, sim, né? Sim. Então, assim, é entender que a tecnologia vem para agregar, porém, ela também vai tirar aquele cara que não se especializou, que não procurou se atualizar. Eu vejo assim que tem muita gente que está na zona de conforto, sim, né? Está na zona de conforto, aquilo ali está bom, mas será que até quando vai isso, né? É isso. Eu até separei uma frase aqui que eu achei assim bem interessante, né? É da Anais Nin. A frase fala assim: a vida encolhe ou se expande na proporção da sua coragem. Né? Então, assim... eu quero novas oportunidades, eu quero aprender. Automaticamente, isso vai gerando um campo de oportunidades maior. Bem grande. Agora, se eu me encolho, eu me recolho, cada vez menos oportunidades eu vou ter, né? E isso acaba sendo um problema, porque eu falo assim, hoje, com a inteligência artificial, tá, já existem alguns estudos indicando que essas geração as Millennium provavelmente vai ter um fruto disso, mas a Z e a nova que está entrando aí, tá, é uma maior... as pessoas vão viver mais tempo. Né? Então, hoje já existe uma expectativa, por exemplo, para a geração Z bater aí 100 até 110 anos. Por quê? Porque a inteligência artificial ela possibilita que você tenha... exames com mais precisão, a prescrição de remédios e medicamentos com mais precisão. Sim. Né? A minha doença que eu tenho, eu preciso de 10 miligramas de tal medicamento. Você vai na farmácia, só tem 50, aí você acaba tomando 50. Pô, eu precisava de 10. Então, esses 40 a mais que você toma, ele acaba gerando... Ele resolve um problema, mas ele pode gerar outro problema do organismo. Né? Então, eu estava lendo muito a respeito disso e faz todo sentido. Então, com dosagens de medicamentos e alimentação mais adequada, a expectativa de vida tende a aumentar também, entendeu? Então, assim, qual é o grande problema, né? Esses jovens hoje, de repente, não estão se preocupando muito com o futuro, com o amanhã, e aí não tem jovens, porque você tem até, se você bobear, você tem pessoas da nossa geração que estão nisso, né? Sim. Que de repente você olha para ele e você fala, cara, esse cara aí está morrendo, porque não é possível, né? Que não faz mais nada, está ali e tal. Mas por quê? Porque se acomodou, ele se fechou num casulo, né? Em troca, quem se abre, busca, cara, a expectativa de vida é bem maior, né? Sim. Se você conseguir ter uma qualidade também de vida maior.
Então, essa é uma situação muito forte, né? Ao encontro disso que você falou também, Caliane, eu costumo dizer que o engenheiro agrônomo hoje, quem faz agronomia, se ele não souber operar um drone, ele não tem sucesso, né? Ou seja, se você não abrir para isso. E complementando também o que você falou da medicina, né? Eu preciso de 10 miligramas e a farmácia só tem 50. Um agrônomo que opera um drone, ele consegue soltar ali, né, com a inteligência artificial, com a tecnologia, colocar, por exemplo, o adubo ou o inseticida especificamente naquela área da lavoura. Ou seja, você economiza um pouco com o produto, né, que você está usando e você não, se for um veneno, por exemplo, um inseticida, você não contamina as plantas saudáveis. Então, o mercado é assim, né? Eu citei a agronomia, mas várias outras profissões têm esse mesmo caminho. Um motorista, por exemplo, de um trator ou de uma colhedeira, hoje, cara... Os poucos que tem, né? Os poucos que tem estão ganhando muito bem, né? Sim. A gente teve um episódio do Casos Empresariais, onde o Itamar aqui da Suesp participou, que ele é o CEO da Suesp, e ele estava falando, Wilson, ninguém vai botar um cara para ganhar 2, 3 mil reais numa máquina que vale 4, 5, 6 milhões de reais. Isso mesmo. Então, hoje o cara é motorista, mas ele, de repente, ele tem que entender de toda a tecnologia envolvida no equipamento, então ele tem que ser um conhecedor de tecnologia, né, cara? Ele tem que ter habilidades específicas para lidar com aquela situação, porque é um patrimônio muito alto que está na mão ali desse cara, entendeu? Então você não pode... Tem que saber operar, então você vai... E aí ele falou, cara, hoje esses caras, eles estão ganhando bem, mas muito bem, né? É diferente a realidade do que quem era um motorista de uma colheitadeira há 15 anos atrás. É uma nova realidade. Sim. Né? Mas é o profissional que está difícil de achar no mercado. Exato, é isso mesmo. É isso aí. Uma outra questão que o caso chama atenção ali, o Paulinho que aplicou bastante isso em sala de aula, Certamente. Né? É a questão do Ivo, né? Quando ele comunicou o diretor dele, né? Essa é uma questão interessante. Eu não sei, Wilson, se eu recebesse uma proposta, se eu ia fazer o que o Ivo fez de comunicar ao diretor dele e falar, recebi uma proposta e espero até amanhã. Foi isso, né? Uhum. Espero até amanhã, se você tem alguma outra situação aí para me propor. Né? O que vocês fariam? Vocês fariam a mesma decisão de Ivo ou vocês iriam por outro caminho? O Paulinho, faria exatamente como ele fez. Eu acho que, apesar de tudo, nós temos que ser éticos, né? Dentro da empresa que a gente trabalha. Então, nada mais justo que você conversar com o seu superior imediato e falar assim, olha, eu tenho uma proposta. Não quero sair daqui desde que você cubra isso daí, porque a proposta, pelo que está no caso aqui, ela é muito competitiva e certamente a empresa não iria cobrir, até porque já fazia alguns anos, né, que o diretor dele estava protelando aquilo, né? Enfim, eu conversaria sim com o meu superior imediatamente. Passei por situações semelhantes dentro da empresa, nossa empresa hoje, em que o funcionário simplesmente não quis saber. Falou, olha, eu estou indo embora aqui porque eu tenho uma proposta melhor, né? Ele só comunicou que estava saindo, né? Não pediu uma contraproposta. Talvez, apesar do prazo do Ivo ter pedido, me responde rapidamente aí se você quer continuar comigo ou não, eu acho que deveria falar sim para o seu superior imediato. Não sei o que a Caliane pensa a respeito, mas é isso. Eu faria a mesma coisa, até mesmo eu de transparência. Em que sentido? Se é uma empresa que eu estou há muito tempo nela, que eu cresci ali dentro, então eu acredito que já tem um respeito entre ambos, né? E se existe esse respeito de fato, então você... Mas esse respeito foi quebrado já em algum momento, né? Então, ele foi quebrado nas promessas, mas... Isso que é importante lembrar. Ele foi quebrado nas promessas, mas ainda tem o sentimento. Eu tô falando, se fosse eu, tem aquela questão do sentimento de, poxa, eu vou sair, me ajudaram, né? Tem a promessa que foi quebrada, mas o ser transparente e ético, como você falou, deixa claro, principalmente para a empresa, o tipo de colaborador que você que esse colaborador tem, né? Que é justamente isso, trazer os valores, falar assim, opa, calma aí. Ele foi sincero, foi transparente com a gente. É uma pessoa que tem... Então, olha o valor que ele tem. Então, será que nós conseguimos
cobrir isso ou não. Claro, não adianta ficar mais uma vez na promessa. E eu vou dizer, hoje em dia, eu arrisco a dizer que isso está muito comum. Está muito comum justamente por pessoas passarem por muitas empresas. De novo, se você tem a transparência ali e o respeito mútuo, né? Claro que eu tenho aquela parte, como você falou, né? Eu trabalhava também numa empresa que eu tinha equipe que falou, olha, eu só venho até amanhã. Opa, como assim só vem até amanhã? Né? E assim como tinha pessoas que já estavam há muito tempo, falou assim, ó, eu te dou um tempo para você conseguir uma pessoa para ficar no meu lugar. Mas eu já fechei com a outra também, né? Então, no meu caso, eu conversaria. Eu seria transparente. Mas, Kaliane, tudo isso aí que você está falando, como o Wilson falou, na sala de aula ferve. Na Ferve, sala de aula ferve. Porque aula assim, ferve. nós temos uma posição, né? A nossa aqui semelhante, talvez o do Wilson seja divergente, mas na sala de aula, o aluno ali de 17, 18, 19, 20 anos, então eles, não, chuta o balde, né? Como diz, isso. Vambora. Mas é bom que ferve. Aí eu vou lá e falo pro meu superior, tá vendo? Você não quis, já tô indo para outro lugar, né? Então, você não me valorizou, tem quem me valorize sem conhecer. Eu falo aqui, porque assim, existe essa situação, né? Por que eu falo que não sei se eu realmente faria? Porque eu já vi situações que, por exemplo, o cara recebeu a proposta, foi falar com o chefe falou, não, eu cubro. Cobriu. Só que depois virou uma perseguição para ele bater metas absurdas. Tá? Então existe uma... Tipo um castigo. O cara me colocou contra a parede, né? Agora ele ficou, ele já não tem mais a proposta, agora eu vou colocar esse cara na parede. Então, inverte o papel, entendeu? Tom de vingança. E, infelizmente, a realidade é que existem esse tipo de existem gestores dessa natureza, tá? Pelo que vocês falaram, né, na verdade, vocês, eu acredito que jamais fariam isso. Mas a gente sempre tem que considerar o que existe aí fora no mercado. Sim, sim. Né? Então, você tem gestores que falariam, não, cara, agora que você ficou, agora... Falariam não, mas ele age de uma forma que... ele força uma pressão anormal que ele em relação aos outros colaboradores. Então, essa é uma situação... Eu já vivi, não, eu já presenciei isso. Né? Então, é uma questão que eu acho que cabe avaliar. Acho ético, sim, tá? Eu estou numa empresa, cara, eu chegar, por exemplo, eu recebi uma proposta, estou saindo amanhã. Aí é complicado. Eu acho que aí eu concordo que você tem que ter uma ética assim, cara, eu recebi uma proposta, eu já aceitei, mas se você quiser, eu posso ficar mais 20 dias, 30 dias. Né? Eu pago o meu aviso, tudo bem? Formal e dar uma... Como você tinha falado. E dá, tipo assim, eu não estou passando a perna em ninguém, eu estou sendo simplesmente transparente. Eu quero contraproposta. Não quero contraproposta. Se você quiser, eu fico mais 30 dias. Né? Então, assim, isso eu acho ser transparente e acho importante, né? Justamente porque tem esse outro lado, entendeu? Né? Então, nem todo mundo é como a gente pensa. Né? E é isso que você falou. Isso numa sala de aula, cara, gera um debate pra caramba, né? É muito legal, né? Dentro do banco, né? Quando eu trabalhava no banco, o banco tem isso, né? Eu, como administrador, eu penso assim... a ascensão profissional, acho que é um direito de todos e a gente tem que estimular isso. Como líder, você tem que fazer isso, né? Então, eu sempre como líder busquei formar meus liderados, né? E quando tem uma proposta, porque dentro do banco é assim, eu sou gerente de uma agência, aí o Wilson é gerente da outra agência. Aí ele vê que um funcionário meu tem potencial e abre uma vaga, por exemplo, uma gerência média dentro da empresa dele. Ele vai buscar onde ele conhece. Aí fala, puxa, o funcionário vem conversar comigo, olha, o Wilson lá, o gerente da outra agência, me ofereceu esse cargo. Cara, vai, é para o seu crescimento, vai. Eu vou perder? Vou, mas eu formo outro. A empresa minha unidade ali não para por conta disso. Eu acho que a gente tem que estimular. Vai nessa linha que a Kaliane falou, ou seja, eu tenho que crescer, mas para eu crescer eu preciso formar pessoas para ocupar meu lugar, entendeu? Sim. Só que, por outro lado, também existe essa realidade de mercado. Tem pessoas que sentam na cadeira... E acho que aquela cadeira é só dela, é vitalícia, né? O resto da vida. Nossa eu tenho amigos que pensam dessa forma. Cara, já deu muito quebra-pau de discussão sobre isso. Cara, o cara não forma ninguém. E aí? Você vai fazer o quê com o cara? Até o dia que ele dançar, né? A administração arcaica, né? Esconde informação para mostrar que ele é o melhor. E eu acho que isso vai também da liderança que você tem no momento. Quando eu comentei essa questão da cadeira ser pequena, é porque eu tive líderes
muito, que agregaram muito à minha pessoa e que eu aprendi. E eu tive um específico, ele falava assim, Kaliane, por mais que você fique 20, 30 anos na mesma empresa, mas você não se mantenha na mesma área ou na mesma cadeira. Isso, claro. Então, no máximo 1 ano e meio para você se preparar para ir para uma outra área. Mas não fique. Mesmo que você vai ficar 30 anos nessa empresa. Mas que você se movimente. Exatamente. Você tem que estar sempre pensando assim. Eu falo, se você é começou hoje na empresa, você faz tudo ali, começa a pensar no cargo que você está trabalhando acima. Se você é o gerente, pensa como um diretor. Trabalha pensando como diretor. Se é o diretor, trabalha pensando como se você fosse o presidente. Você tem que sempre pensar no cargo superior ao que você está lotado hoje. Então, é uma forma de você estar sempre fazendo alguma coisa pela empresa e sendo reconhecido pela empresa. Com relação ao Ivo, né, dele permanecer na mesma empresa ou abraçar uma nova oportunidade, tem uma frase do Charles Darwin que diz o seguinte: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Será que na situação de Ivo, ele deveria, na opinião de vocês, ficar onde está, independente de salário, ou ir para a nova oportunidade? Olha, é um cara preparado, que se desenvolveu, buscou conhecimentos, cresceu, mostra que ele é uma pessoa realmente de valor, e eu estou falando de valor tanto como pessoa e como profissional, obrigada. Então, ele, de fato, tem que se movimentar. Ele tem que fazer essa movimentação. Eu acho assim, ele já provou, né? Ele já saiu de casa, já passou por situações difíceis, teve que dar aula para complementar a renda, para ele ter vamos dizer assim, o luxo, né, que ele queria ter, né? Um pouco mais, né? Mais próximo da casa dele. Ou seja, ele já se adaptou. Ele viu que no primeiro período da faculdade ele não teve as notas legais, né? Teve a nota, estudou para tirar a nota, mas no segundo período ele falou, opa, eu errei lá atrás. Então, ou seja, ele se adaptou rapidamente. Acho que ele já tem esse perfil de adaptação. A saída da casa, né? Na saída da casa, o segundo período da faculdade, buscar dar aula para poder sobreviver, enfim, né? Ele já demonstrou, né, que não precisa provar nada e tal, mas ele já demonstrou que ele tem essa capacidade de adaptação, né? Essa aí proposta pela teoria do Charles Darwin, né? Isso aconteceu com você e comigo nos bancos, né? Sim. A gente talvez não tenha sido uma coisa tão voluntária, né? Foi mais a gente tinha que fazer parte do sistema, né? Mas acabou sendo altamente positivo, né? Porque à medida que você vai frequentando novos ambientes, tendo relacionamento com novas pessoas, o teu nível de evolução, de aprendizado que você tem é um negócio absurdo, né? Os superiores dentro da empresa que eu trabalhei, eles sugeriram essa mudança, mas eles aconselham que você aceite. Era mais ou menos assim. Eu trabalhei em agência, né? Mas é como você age com isso, né? Como que você trabalha isso? Ok, eu sou meio que... Eu sou a resiliência, sou obrigada a isso, mas como que eu trago isso ao meu favor? O meu crescimento, né? A outras oportunidades que eu possa ter. Vou aceitar essa, mas eu tenho que usar isso aí a meu favor. Ele serve de uma forma ou de outra, serve como crescimento, porque tudo que é novo, você absorve algum conhecimento em cima daquilo. A novidade é que, assim, eu costumo dizer que o cérebro humano, ele tende ao conforto. Então, ninguém quer mudança. Dentro do banco, eu trabalhei... Foram vários, 38, né, quase 40 anos, foram várias mudanças que a gente passou dentro do banco, principalmente com relação à tecnologia. Então, a gente percebia que, olha, chegaram alguns terminais aqui para o cliente se autoatender. Aí o funcionário fala, nossa, agora eu vou perder o emprego. Aquela preocupação. Então, em vez de pensar, não, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que mudar para se adaptar a essa nova realidade? O que vocês lhe trariam de sugestões para essa geração mais jovem que já está entrando no mercado de trabalho, principalmente quando sugestões no sentido de que quando a gente olha o futuro deles, né?
a gente falou assim, a expectativa de vida vai aumentar para essas gerações. Então, a pessoa hoje está ali com 25 anos, e quando a gente olha numa linha de tempo que ele pode viver até os 100, então ele tá apenas com 25% da sua vida andando. Ele tem mais 75%. O que vocês dariam de sugestões para essa jornada desse restante da vida ser mais positiva? Eu vou trazer um ponto antes aqui, que você fez eu lembrar de uma questão. Recente, eu estava com um diretor de uma instituição que trabalha com adolescentes. E aí a minha pergunta foi, olha, o que você precisa lá de ajuda, né? Quer que eu vou lá falar um pouco com eles? Como é que está essa questão desses adolescentes para o mercado de trabalho? E por incrível que pareça, ele me respondeu assim, Kaliane, hoje eu estou com 120 adolescentes, meninos e meninas, e quando você pergunta para eles o que você vê do seu futuro, eles não veem nada do futuro. Eles não sabem. Eles não sabem, estão super descrentes do futuro deles. E tão desmotivadores alguns, que pensam até coisas que a gente não gosta de falar. Sim. Mas, e aí eu fiquei pensando, falei, caramba, se eles são jovens, com ali 16, 15, 16, 17 anos, e lá na frente, quando chegar o amanhã que a gente fala, né? Quando chegar o amanhã, o que ele vai pensar da vida? Porque se não tem perspectiva hoje, que é jovem, que está no momento de conhecer, aproveitar, e não estou falando aproveitar de deixar a vida me levar, não. Mas as experiências da vida, se ele não tem perspectiva agora, como que vai ser na frente? Então, assim, exato. O que eu, né? É isso aí. E tem um outro agravante nisso, né? A maioria deles ainda tem papai e mamãe que muitas vezes sustentam. Justo. Né? Só que papai e mamãe daqui a um tempo vai embora. Perfeito. Né? E aí? Né? Vão estar sozinhos. Não tem mais papai e mamãe que sustenta. É isso aí. Então eu falaria o seguinte, primeira coisa, saia das redes sociais. Eu sou muito sério falar isso. Saia das redes sociais. Vai entender o mundo ao seu redor, o que realmente está acontecendo. E busque conhecimento, busque estudar, se aperfeiçoar. E uma outra coisa que eu falaria até antes para os pais, não cobre das crianças, dos adolescentes, dos jovens em si, o que você já quer da sua vida? Você já tem que decidir. Terminou a escola, tem que decidir o que quer da vida, qual é a carreira. Não. Conheça mesmo o que tem ao seu redor, as suas possibilidades, aonde você pode começar a adquirir, de fato, um conhecimento especializado e testar algumas coisas. Claro que eu falo assim, mas aí a família precisa de questão financeira e tudo mais. Sim, veja aquilo que você hoje consegue estudar e trabalhar e já ter ali o seu dinheiro, o seu salário e se manter. E aí, dentro disso, vai conhecendo outras oportunidades, vai se aperfeiçoando em outras coisas. Porque acho que a gente cobra muito hoje do adolescente, do já quase adulto ali, de que ele já tem que saber o que ele quer. Eu tenho 40 anos. Talvez eu queira outras coisas para minha vida que eu nem saiba ainda. Sim. Mas enquanto adolescente, perfeito. Tem oportunidade. Mas para entrar no mercado de trabalho, como você tinha sugerido, eu costumo perguntar para os jovens, né, que vão trabalhar com a gente, né, onde você quer estar daqui, ou para os alunos na faculdade, né, onde você quer estar daqui 5 anos? Qual que é a sua perspectiva de vida para os próximos 5 anos? Daqui 5 anos você já quer estar formado? Você quer, onde você quer estar daqui 5 anos? Quero ser milionário. Legal. Aí o pessoal entra aí nos fundos de investimento, no mercado financeiro. É verdade. Mas assim, eu digo assim, Investe. seja um eterno aprendiz. É isso. Faz seu dia valer a pena, né? Aprende uma coisa nova por dia. Não precisa ter pressa, porque assim, o jovem hoje, a gente fala, nem do adolescente, vamos falar do jovem, né? Que está entrando no mercado de trabalho, ele começou a trabalhar e ele quer ser o diretor da empresa em 3 anos. Não é assim, né? Você tem que construir alguma coisa, você tem que adquirir uma bagagem, senão você não consegue crescer. Então, é difícil segurar essa molecada, mas é isso. Você me lembrou de uma história. Tem um amigo meu que recebeu um candidato
E ele tinha feito 2 estágios, tá? Acho que dava 1 ano e pouco no total, tá? E ele chegou na empresa, ele já queria ser o gerente da unidade. Sim, entendeu? Então são situações que... Quer começar como gerente já. A gente tem, por exemplo, teve uma situação num podcast que foi, acho que o 9º, né? Que o cara... O dono da empresa demitiu um estagiário quando acabou o contrato de estágio, e aí a família dele foi pedir justificativa na empresa porque demitiu o filho, né? Então, esse tipo de situação hoje é real. Você nunca recebeu o pai ou a mãe lá pedindo justificativa? Não. Isso pode acontecer. Acontece. Então, é aquela história, por exemplo. Explicar que isso é um estágio, né? E tem hoje, inclusive, tem jovens que vão fazer entrevistas acompanhados dos pais, né? Sim. Isso está cada vez mais comum. Tá? Mas porque ele justamente não está preparado nesse... nós estamos lá no começo, né? Hoje, o jovem está saindo mais tarde de casa. Não está tendo essa independência. Eu lembro que com, acho que 16 anos, alguma coisa assim... Nossa, a gente já tinha que se virar. Meu pai falava assim, não, vai lá, vai fazer a entrevista de emprego. Como é que eu vou? Não, pergunta. Lugares longe que eu não que eu nem imaginava estar no lugar. E com isso fui para vários lugares sozinho e tudo mais. Hoje não. O pai e a mãe quer estar ali sabendo tudo que está acontecendo e está certo. Mas eu digo assim, empurra a criança, o adolescente, o já adulto, tira com 25 asa, né? anos, que está na sua casa, tira debaixo da asa. Meu filho tem 8 anos. E uma das coisas que eu coloquei na minha cabeça desde quando ele nasceu é assim, ele não tá para estar comigo a vida toda. E aí, o que acontece? Eu falei para ele, quando você tiver com 16 para 18 anos, vai correr o mundo. Se a gente tiver a oportunidade, vai correr o mundo. Ele fala que não, mas a mãe falou, vai. E eu sou dessa que eu vou falar, vai, filho, vai correr o mundo. Para você ter a experiência que eu não tive. Sim. Essa experiência é extremamente necessária. O meu filho, com 18 anos, recebeu uma proposta para jogar num clube em Portugal, né? Ele é jogador de futebol, e ele completou 18 anos, uma semana depois estava embarcando para Portugal. Foi uma experiência para ele, tá né? Vendo? É um crescimento, eu acho que é isso. Na mesma proporção, quando eu tinha 18 anos, isso há 40 anos atrás, eu tive que sair da pequena Santa Cruz do Rio Pardo, né, a cidade ali do lado de Ourinhos, e ir para o Mato Grosso, sem conhecer nada, sem saber o que eu ia enfrentar na vida. Acabou sendo uma verdadeira aventura, né? É uma aventura e um crescimento, né? Acho que foi o período que eu mais amadureci na minha vida, foram esses 4 anos que eu morei no Mato Grosso. Então é importante, sim. Maravilha, gente. Deixa eu fazer um agradecimento aqui a mais 3 patrocinadores do nosso podcast. Primeiro é a Meriton Partners. Está na hora de transformar desafios em oportunidades. A Meriton Partners é referência em consultoria financeira, oferecendo soluções sob medida para a reestruturação de dívidas, gestão de capital e operações estruturadas. Traga sua empresa para o próximo nível com quem entende do mercado. Para conhecer mais, entre em contato comigo. Lista CNAI. Lista CNAI, uma plataforma poderosa que oferece listas de empresas em todo o Brasil, com busca inteligente por CNAI, municípios, estados e vários outros filtros personalizados. Agora com API para desenvolvedores. Conecte suas ferramentas ao Lista CNAI e leve suas operações para o próximo nível. Acesse listacnai.com.br. E nosso outro apoiador é a Tag5, tá? Inclusive aí na tela. Especialistas em marketing digital que ajudam a sua marca a se destacar com gestão estratégica de redes sociais, produção de conteúdo audiovisual de alta qualidade e campanhas de tráfego pago que entregam resultados. Transforme seus seguidores em clientes fiéis. Quer saber mais? Siga @tag5, ou seja, tag5.br no Instagram. Meus amigos, estamos aí chegando ao final desse episódio e aí eu vou pedir uma palavra que vocês queiram trazer aí de como é que foi a participação de vocês, uma palavra aí de repente para a nossa audiência e aí a gente já vai partir para o encerramento desse episódio que na minha visão é mais um episódio espetacular.
Primeiro, agradecer, Wilson, pelo convite e reforçar novamente o quanto eu acredito neste livro aqui e quantas oportunidades que tem para trabalhar com casos empresariais. Não, tem muita oportunidade para trabalhar com casos empresariais. E agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, agradecer ter esse bate-papo, conhecer o Paulo, né? Que pegou estrada e vamos pegar a estrada de novo, né? De retorno. Verdade. E dizer que, assim, uma honra sempre participar e que a sua vida seja trilhada cada vez mais ainda, com muito mais sucesso, porque isso aqui, para mim, vai longe ainda. Tomara. A gente está trabalhando para isso. E é o que eu falei lá no início. Procuramos sempre trazer um conteúdo de qualidade, principalmente que gere e é uma oportunidade de compartilhar conhecimentos também, né? Experiências, principalmente, sim, porque a gente traz muita gente, como vocês também, né? Tem muita experiência para compartilhar aí com a nossa audiência. Paulinho? Certamente. Wilson, mais uma vez, né, eu quero agradecer o seu convite e estar participando aqui, né? Nós, Caliane, batendo um papo aqui sobre o case do livro. É fantástico. Fiquei muito feliz, né, pelo seu convite e pode ter certeza, né, que toda vez que você me convidar para a gente trabalhar junto, para a gente bater um papo junto, pode me convidar que a gente vem sim, né? Ou vem aqui em Prudente, ou você vai em Ourinhos, a gente vai estar junto. Você precisa me levar para Ourinhos. Vamos lá. Vamos trabalhar lá junto com a gente na faculdade. E desejar a você, né, sucesso, que o sucesso nada mais é do que a consequência do seu brilhante trabalho. Sim. Muito obrigado. Valeu. Pessoal, encerramos aqui mais um episódio, 11º do Casos Empresariais Podcast. Agradecemos a sua audiência. Lembrando, acesse o nosso canal, @Casos Empresariais no YouTube, se inscreva no canal e assista os episódios. Já tem muito conteúdo bacana ali, com vídeos e shorts, uma grande quantidade de material aí para vocês aí se debruçarem e curtirem. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado a vocês dois também. Gratidão, tá? Obrigado.